Então, só para retomar aqui a aula anterior, né, a gente estava comentando o artigo 332, o tráfico de influência, que seria solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. E aí nós vamos ter, para esse dispositivo, o tráfico de influência também, uma causa de aumento de pena quando o que é solicitado, exigido, cobrado, é aquele que solicita alega que a solicitação tem como destinatário também o funcionário público. Eu achei bem interessante essa charge, porque ilustra bem o que seria o tráfico de influência, né? Nós temos aí a borboleta, né, que alega que pulou uma fase, né, de sua vida porque conhece um setor, o chefe de um setor, né? Então seria exatamente isso o que é tráfico de influência, né? É alegar, no caso aí, no caso da charge, a borboleta não precisa conhecer esse chefe de setor de metamorfose. Ela simplesmente alega que pode influir e por si só é a prática do crime. Na verdade, ela vende algo que não tem, né? Então, como eu disse no nosso encontro anterior, se por acaso esse chefe de metamorfose utiliza a borboleta para solicitar vantagem indevida da lagarta, né, no caso aí, para que ela pulasse essa fase da metamorfose, aí seria um caso de corrupção praticado pelo chefe do setor de metamorfose. No caso, quando há tráfico de influência, o funcionário público não tem conhecimento da atividade daquele que vende a influência. E aí a gente viu os principais elementos do tipo, né? Não vou ficar repetindo aqui, atentar apenas para o tipo objetivo, porque nós temos aí um tipo múltiplo alternativo que contém 4 verbos. Então, solicitar, exigir, cobrar, obter são as condutas, né, que podem ser executadas, né, pelo sujeito ativo, sendo que em um mesmo contexto fático, né, por exemplo, cobrar e obter, né, solicitar e obter, configuraria apenas um crime pelos verbos estarem dispostos no tipo penal de forma alternativa. Em seguida, tem o artigo 333, e esse artigo já foi comentado, então eu opto por comentar ele em conjunto com o artigo 317, que é a corrupção passiva, e nós temos aí oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Observem, né, que nós temos 2 verbos também de forma alternativa, oferecer ou prometer, enquanto que na corrupção passiva nós temos 3 verbos. Então nós temos um verbo na corrupção passiva que não tem associação com a corrupção ativa, que seria o verbo solicitar. Então, quando o funcionário público solicita a vantagem e essa vantagem é dada pelo particular, nós não temos o verbo dar na corrupção ativa. Logo, ele não é essa conduta não é típica. Então, lembrem daquela questão da bilateralidade da corrupção, né? O corrupto e o corruptor. Então, nós vamos ter essa bilateralidade quando se oferece há oferecimento e o recebimento, e há a promessa e a aceitação da promessa pelo funcionário público. Aí sim, nós teríamos essa bilateralidade no delito de corrupção, a ativa para o particular, enquanto que a passiva para o funcionário público. Só repetindo, cuidado que a corrupção ativa do artigo 333
e eu digo do artigo 333, porque nós vamos ter mais na frente uma outra espécie de corrupção ativa, que tem o verbo dar, mas na do 333 não tem. Então, quando parte do funcionário público a solicitação e o particular corresponde com a entrega do que é solicitado, nós não temos tipificação para a conduta do particular, apenas para a conduta do funcionário público. E aí, no parágrafo único, só lembrando também que nós vamos ter uma causa de aumento de pena que é exatamente idêntica à que tem no artigo 317 da corrupção passiva, que é a causa de aumento de pena de 1/3, sem razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica, infringindo o dever funcional. Ou seja, nós temos aqui que a corrupção é crime formal, então basta que o particular ofereça, o crime já está consumado. Mas, se por um acaso o funcionário público pratica o ato, né, em razão da vantagem oferecida ou prometida, aí é caso de aumento de pena. Então, vejam só, basta que haja o oferecimento. Então, se ele oferece e o funcionário não aceita, nós teríamos aí somente a corrupção ativa. Se ele oferece e o funcionário aceita, aí teremos a corrupção ativa para o particular e a passiva para o funcionário público, independente do funcionário público praticar qualquer ato em razão dessa função. Repetindo, apenas que se ele pratica esse ato, ou deixa de praticar o ato, ou infringe dever funcional, por conta dessa promessa ou oferecimento da vantagem, aí é que entra a causa de aumento de pena. Algumas outras observações, né? Com isso, nós temos uma extração pluralística da teoria monista adotada pelo Código Penal. Então, se nós temos a situação de bilateralidade, em que há o corrupto e o corruptor, né? A regra geral do Código Penal é que respondessem pelo mesmo crime, mas essa não foi a opção legislativa. O legislador optou em criar dispositivos distintos, um para o corrupto, outro para o corruptor. Tranquilo? Então vamos adiante. No artigo 318, né, também lá nos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, a gente viu a conduta do funcionário público que facilita a prática de contrabando e descaminho, certo? Então, só lembrando a vocês o que foi comentado acerca do que seria descaminho. Descaminho é a entrada ou saída de produtos cuja comercialização é legal no país, mas não houve arrecadação dos tributos devidos. Então, isso é que seria o descaminho. Então, o objeto material do descaminho não é o produto que entra de forma ilegal no país, tendo sua comercialização legalizada no país. O objeto material é o tributo que deixa de ser arrecadado. Então, isso é que é o descaminho. No 318, a gente viu a conduta do funcionário público, que tem a obrigação de fiscalizar e não fiscaliza. Aqui nós vamos ter a própria conduta do descaminho, que é crime comum. Então, o descaminho seria iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, é exatamente o que eu acabei de dizer. A conduta recai sobre o pagamento de tributo devido, né, pela transação de entrada, saída ou consumo de mercadoria. Então, isso aqui
é o descaminho. Nós vamos ter práticas que são equiparadas à conduta de descaminho, que vão estar no parágrafo 1º do artigo 334. E a primeira conduta é norma penal em branco, que fala que aquele que pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Então, se é fora dos casos permitidos em lei, nós temos uma legislação que regulamenta a navegação de cabotagem. E o que seria navegação de cabotagem? Navegação de cabotagem é a navegação que se dá entre os portos, né, do país, sejam eles marítimos ou fluviais. Então, por exemplo, um navio que sai do porto do Mucuripe e vai até o porto de Santos, levando mercadorias, ele está praticando navegação de cabotagem. Ele não está saindo do país. Mas a prática da navegação de cabotagem, fora do que a legislação permite, é considerado como descaminho. 2, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Então, mais uma vez, nós vamos ter norma penal em branco. Então, se nós temos uma legislação especial que classifica determinada conduta como descaminho, dessa forma será entendido como descaminho. Então, aplicação de lei especial. Isso é até autoexplicativo, né? O inciso 2º. Por exemplo, nós temos a Zona Franca de Manaus, onde há uma política tributária diferente do resto do país, né, na questão da indústria. Então, para que as mercadorias saiam lá da Zona Franca de Manaus para outras determinadas regiões do estado, né, tem um regramento. Então, sendo quebrado essas regras, então, pode ser considerado, né, em tese, aí, como descaminho também. Em seguida, vem quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outro. Então, algumas coisas aqui têm que serem observadas. Primeiro, inciso 3º do parágrafo 1º, ele exige o exercício de atividade comercial e industrial. Então, aqui não é quem introduz o produto no país, deixando de pagar o imposto, mas aquele que vende, expõe à venda, tem em depósito, né, ou de qualquer outra forma utiliza em proveito próprio. E aí que vem, no exercício de atividade comercial e industrial. É importante também, pessoal, a gente atentar para o que é considerado atividade comercial. O parágrafo 2º do artigo 334, ela é uma norma penal explicativa. Então, ele vai determinar o que é considerado atividade comercial para a prática do descaminho. Então, aqui, para ser atividade comercial para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Então, qualquer tipo de comércio, quer seja aquele formal, regularizado, com alvará, certo? Quer seja aquele informal, praticado por camelô, nos sinais, nas vias públicas, em garagem, por sacoleiro. Então, tudo isso é considerado atividade comercial. Então, aquela caixinha de som Bluetooth, né, que você compra lá na Barão do Rio Branco, do camelô, que não teve arrecadação dos tributos na sua importação, ou do consumo, né? Ele não vai lhe dar nota fiscal. Então, ele está praticando o descaminho. E você que compra, né,
pratica crime? Sim, pratica crime. Aquele que adquire produto fruto de furto pratica o crime de receptação do artigo 180, de produto fruto de crime, né? Então, se é fruto de descaminho, você pratica receptação. Sem traumas, né, pessoal? Tem um livro de um criminologista chamado Cândido Dagra. O título do crime é Somos Todos. O título do livro, desculpe, é Somos Todos Criminosos, né? Isso não quer dizer, né, porque é uma atividade que é relativizada, não é fiscalizada, não é coibida, que não há prática do crime. Há a prática do crime, sim. Em seguida, vem, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Então, aqui, não necessariamente deixa-se de arrecadar tributos devidos. Aqui o que ocorre é que a mercadoria deveria ser acompanhada de uma certa documentação e não é. Ou quando é, o agente que recebe, adquire, recebe, oculta, ele sabe que aquela documentação é falsa. Então, esses 4 incisos do parágrafo 1º trazem condutas que são equiparadas à conduta do caput, do descaminho. Então, não são condutas que efetivamente correspondem a deixar de pagar ou pagar só parte daquilo que era devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Isso vai além, são outras práticas que o legislador entende que devem ser equiparados ao descaminho. E aí, o parágrafo 3º, pessoal, nós vamos ter a aplicação da pena em dobro. Isso devido à utilização de transporte que dificulte a fiscalização. Então, obviamente, o transporte de mercadorias ilegais por meio terrestre é muito mais fácil de se fiscalizar do que o praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E aí, esse é o motivo de forma mais rigorosa ser punido. Enquanto que o contrabando, né, só fazendo remissão novamente ao artigo 318. 318 falava de facilitação de contrabando ou descaminho. Então, nós já vimos o que é a facilitação, a conduta do funcionário público, já vimos o que é o descaminho. E aí vamos ver o que é contrabando. Contrabando, tipificado no artigo 334-A, até 2014, só uma observação, né, histórica. Até 2014, existia um crime só, chamado contrabando ou descaminho. E aí, em 2014, o legislador separou, né, o descaminho no 334, criando o 334A com o contrabando. E contrabando, pessoal, é importar ou exportar mercadoria proibida. Então, diferentemente do descaminho, que tem como objeto material tributos que deixam de ser arrecadados, no contrabando, o objeto material é a própria mercadoria proibida. Então, a mercadoria não pode ser comercializada no país. E aí a pessoa introduz essa mercadoria no país. Essa proibição, ela é absoluta, ela pode ser absoluta, ou seja, é proibida de qualquer forma essa importação, ou pode ser relativa, ela pode ser comercializada, mas a depender de algumas
situações bem específicas. Um exemplo disso, que pode ser comercializado, mas é considerado contrabando, é cigarro. Né? Cigarro, ele pode ser comercializado, mas a mercadoria que é trazida de fora, ela é considerada contrabando. Por quê? A proibição é relativa. Né? Então, existe uma proibição relativa, ou seja, que tem que se cumprir com determinados critérios, né, para que seja possível essa comercialização. E aí vamos ter da mesma forma que nós temos no desse caminho, e aí os incisos do parágrafo primeiro, eles recebem os mesmos comentários do parágrafo primeiro do 334. Então, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Observar só uma coisa, né, pessoal? Essa lei especial e mercadoria proibida, desde que a lei especial não tipifique a conduta também. Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006 é a lei de drogas. Então, existem as drogas ilícitas. Não é porque ela é proibida que vai ser contrabando. Então, existe uma lei especial que tipifica como tráfico internacional de drogas. Então, observar se a lei especial não tem um tipo penal específico para aquela conduta, porque aí a gente afasta a regra geral do Código Penal e, obviamente, vai aplicar a norma especial. Em seguida, vem importa ou exporta clandestinamente mercadoria que depende de registro, análise e autorização de órgão público competente. Por exemplo, e aí vale a mesma questão para o tráfico de drogas também, viu, pessoal? Então, por exemplo, anabolizantes, né? Anabolizantes é considerado tráfico de drogas. Suplementos alimentares ou medicamentos. Então, pode ser que o medicamento seja inserido na questão do tráfico de drogas. Se for um suplemento alimentar que ainda não tenha registro ou autorização pelo órgão competente, aí pode ser contrabando, né? Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Então, vejam só como é que se dá isso. A pessoa pega uma determinada mercadoria que produz para exportar, leva para fora do país e traz de volta. E por que isso pode ser crime? Ora, se ele recebe algum incentivo fiscal para que produza para exportação, né, ou seja, ele produzir para levar para fora, sai mais barato do que produzir para o comércio interno, isso é considerado contrabando. Né? Então, é nesse sentido que vai essa legislação aí. Vende, expõe à venda, mantém depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. E aqui a diferença do 334 é porque aqui há a proibição pela legislação, né? Então, mas refere-se à mesma coisa, assim como nós vamos ter um parágrafo 2º aqui também, que é norma penal explicativa, que vai determinar da mesma forma do parágrafo 2º do do o parágrafo 2º, da mesma forma do anterior, ela é uma norma explicativa do que é comércio. E em seguida vem o 5, né, que adquire e recebe. Carolina, eu me desconcentrei aqui porque eu li a tua pergunta, viu? Mas eu respondo já. Eu fui ler a tua pergunta e me desconcentrei. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria pela lei
proibida pela lei brasileira. Mesma coisa do anterior, e o parágrafo terceiro, a questão do transporte aéreo, marítimo ou fluvial, por dificultar, certo, a fiscalização. Então, como eu disse no tipo penal anterior, aí nós vamos ter a aplicação do parágrafo terceiro, né? Óbvio que, como eu disse, né, fiscalização do transporte terrestre é muito mais fácil do que transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E quanto à pergunta da Carolina, para que haja descaminho na entrada ao país, por exemplo, tem que ter passado da cota estabelecida ou não necessariamente? O que passa da cota é descaminho, né? Então, se você está dentro da cota, você não deve tributos, né? Então, quando você viaja, né, para fora do país, dentro do avião mesmo, você recebe não é assim? Recebe já faz tanto tempo que eu não viajo para fora do país, né? Desde que eu me tornei professor e não tenho mais condição de fazer isso. Recebe uma cartelinha em que você faz declarações, certo? Se você declara que está trazendo tudo dentro da cota e está dentro da cota, isso não é descaminho. Mas se você declara que está dentro da cota e ultrapassa a cota, aquilo que ultrapassa é descaminho, certo? E a fiscalização, ela é aleatória, né? Então, eu viajava, eu estudei fora do país, né? E quando eu vinha, ia e voltava várias vezes por ano. E de todas as vezes que eu fui e voltei, apenas uma vez eu fui fiscalizado para saber se eu trazia coisas dentro da cota. Então, aleatória a fiscalização, e se for flagrado, vai ser cobrado o tributo, certo? Agora, tem um detalhe, viu, Carolina? Quanto ao descaminho, a aplicação do princípio da insignificância, certo? Então, é pouco provável que, por exemplo, uma pessoa normal, não fazer uma pessoa normal chamar aqui a gente, viu? Né? A normalidade de outro aspecto, não. Traga algo que o tributo devido supere o que é considerado pelo STF como princípio da insignificância, que é R$ 20.000. Então, esses R$ 20.000, eles são extraídos de uma portaria do Ministério da Fazenda, certo? Que estabelece que o mínimo devido para que haja a execução fiscal é R$ 20.000. É a portaria número 75 de 2012 do Ministério da Fazenda. Então, o tributo devido, né, o principal junto com acessórios, né, juros, multas e tal, tem que ultrapassar esses 20 mil. Então, é muito complicado. Assim, é muito difícil. Vou dar um exemplo. Eu estava em Portugal e eu sempre trazia 10 garrafas de vinho na mala. Está dentro da cota. Mas se eu trouxesse 20, né? Se eu trouxesse 20, aquelas 8 a mais que passam, que pode trazer até 12, eu estaria praticando desse caminho, porque eu teria que pagar o tributo devido. Obviamente que no eventual ação, né, eu não seria executado, porque fatalmente o imposto sobre 8 garrafas de vinho não ultrapassaria aquilo que é estabelecido como limite para a execução fiscal, certo? Eu respondi isso a pergunta? Ou tem mais alguma dúvida? Beleza, né? É difícil, assim, numa viagem ultrapassar, a não sei que a pessoa, por exemplo, vamos supor que alguém viaje para trazer produtos de informática e traga uma mala cheia de processadores, né, de computador. O processador é caríssimo, né? Então, uma mala cheia, obviamente, vai dar de tributo muito mais do que esse valor.
Quanto aos principais elementos do tipo, vamos analisar em conjunto o contrabando e o descaminho, e aí a gente vai fazendo a diferenciação. O objeto jurídico é a administração pública, né? Então, é, no caso do descaminho, em especial o erário público, né? Porque o descaminho, no descaminho, o Estado deixa de arrecadar com o pagamento dos impostos de exportação, importação, consumo. O objeto material para o descaminho, tributo que deixa de ser arrecadado para o contrabando. É, o material é o produto que é ilegal. Quanto ao tipo objetivo, o núcleo nós vamos ter para o contrabando importar ou exportar, então entrada e saída de materiais, e no descaminho iludir. No caso, subtrair-se ao pagamento, ou seja, a pessoa frauda de alguma forma a fazenda para não pagar. É crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. E observando que o funcionário público que facilita a conduta de contrabando desse caminho responderá pelo artigo 318 do Código Penal. E o sujeito passivo é o Estado. Então, tanto no contrabando quanto nesse caminho, o crime é contra a administração pública. Então, titular do bem jurídico tutelado, administração pública. E no momento consumativo, pessoal, aí nós vamos ter várias situações, né? Tanto no contrabando quanto no descaminho, e aí observar também a entrada e saída da mercadoria, o momento em que se deixa de pagar o tributo no caso do descaminho, e ainda aquelas condutas equiparadas, então vão afetar o momento consumativo. Porque, por exemplo, nós temos verbos na, nas condutas equiparadas, por exemplo, expõe à venda, mantenha em depósito, certo? São condutas que classificam o crime como permanente. Então, isso afeta diretamente o momento, a consumação do crime. Enquanto, como vende, adquire, recebe, são condutas que classificam o crime como crime instantâneo. Então, a depender do meio eleito pelo agente, né, pela prática dos crimes, aí a gente tem um momento consumativo variando aí. As duas situações têm formas qualificadas, né, que é o que está no parágrafo 3º, como eu falei, em relação à dificuldade, né, de fiscalização, né, como eu falei, é óbvio que fiscalizar um transporte terrestre é muito mais fácil do que um transporte aéreo, então o aéreo, marítimo e fluvial recebem essa pena em dobro, e observar também a súmula 151 do STJ, pessoal, que é a competência para o processo e julgamento do contrabando e desse caminho. Então, é o juiz federal do local da apreensão dos bens. Não é o local onde se atravessa a fronteira. Então, vamos supor, o indivíduo atravessa a fronteira, a Ponte da Amizade, Brasil-Paraguai, sem pagar os tributos, praticando o crime de descaminho, né? Atravessa todo o país. Então, quando chega no estado do Ceará, é flagrado. Então, a competência para julgar, processar e julgar, vai ser o juiz federal, né, lá da comarca de onde ele foi flagrado, e não o local onde ele praticou o crime, né? Porque o crime, não o local da consumação do crime, certo? Então, nós não temos aqui essa competência do local da consumação do crime, sim, do juiz onde a mercadoria é apreendida.
Temos um quadro aí comparativo, eu não vou, eu já fiz todas as comparações acerca do que se podia fazer, vou fazer apenas evidência a duas comparações que tem nesse quadro, que aliás ficou meio ruim de ler, né? Meio sem contraste. Em relação à pena, né, pessoal, o descaminho, a pena é de 1 a 4 anos, crime de médio potencial ofensivo. Então, admite a suspensão condicional do processo. Enquanto que a pena do contrabando é de 2 a 5 anos, é crime de elevado potencial ofensivo, incompatível com o benefício, né, da suspensão condicional do processo. Então, a pena interfere. Então, o descaminho é um crime mais leve. E contra a aplicação do princípio da insignificância. Né? Então, ao descaminho é aplicado o princípio da insignificância, enquanto que no contrabando é vedada a aplicação do princípio da insignificância, certo? Então, fica essas observações finais nesse quadro comparativo entre os dois delitos, do artigo 334 e do 334-A. Esse último quadro comparativo, pessoal, é apenas uma referência histórica. Né? Eu falei que em 2014 houve a segregação dos crimes de contrabando e descaminho, é só para que vocês tenham ideia de como era antes e de como ficou depois da Lei 13.008, certo? Cada vez menos perde o valor esse quadro comparativo. Ainda tem, porque só tem 6 anos de vigência dessa norma, e 6 anos no processo penal não é tanto tempo, né? E aí a gente sabe que a questão da aplicação da lei mais benéfica, então, em situações anteriores à Lei 13.008, principalmente em relação ao contrabando, a lei anterior era mais benéfica. O artigo 335, ele é revogado tacitamente pela Lei 8666. Pessoal, a Lei 8666 aqui trata de licitações e contratos no âmbito da administração pública. Então, o 335 não se aplica mais, aplica-se a norma especial, artigo 93 e 95 da referida lei aí. O 336, esse nós já comentamos em ocasiões anteriores e vamos utilizar ele mais para rememorar situações que nós já passamos e já comentamos esse dispositivo. E seria a inutilização de edital ou de sinal. Então, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital fixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto. Então, vamos lá. O que trata aqui? Primeiro, nós temos duas partes. Né? Então, nós vamos ter o verbo rasgar ou inutilizar ou conspurcar de forma alternativa. E aí, mais na frente, ali temos um violar, certo? Que é uma outra conduta, então, cumulativa à conduta anterior, violar ou inutilizar. A primeira conduta, né, rasgar, inutilizar ou conspurcar, se refere a edital fixado por ordem de funcionário público. Então, se um determinado órgão público tem um edital fixado por funcionário e a pessoa destrói, risca, rasga, inutiliza, pratica o artigo 336. Enquanto que a segunda conduta, o violar ou inutilizar, selo ou sinal, seria aquilo empregado por determinação legal por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Cerrar no sentido de fechar. Vou dar exemplo do que está ocorrendo hoje em dia. Abra o jornal que você vai ver a fiscalização
flagrou tantos estabelecimentos comerciais infringindo a medida de lockdown, né? Então, o que acontece? A autoridade vai lá, fecha o estabelecimento e bota lá um selo, né? Um sinal dizendo que aquele estabelecimento está cerrado por determinação legal, ou seja, está fechado. Então, a violação e inutilização desse selo seria a segunda hipótese aí do artigo 336. E eu vou comentar logo o artigo 337, né? Eu disse que o 336 a gente já tinha comentado em momentos anteriores, o 337 também. E depois eu vou mostrar em que momentos nós comentamos. O 337 seria subtração ou inutilização de livro ou documento, seria subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processa o documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, crime expressamente subsidiário, isso a gente percebe pela expressão se o fato não constitui crime mais grave. Se vocês voltarem lá para o primeiro capítulo, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, vocês vão perceber que há um tipo penal que é aplicado ao funcionário público que inutiliza total ou parcialmente livro oficial em que é confiado a ele, certo? Ele tem a posse em razão de seu ofício. Esse aqui, o 337, é o crime do funcionário, do particular. Ele pratica a mesma conduta em relação ao livro que está em posse, livro ou qualquer documento, né, que esteja em posse do funcionário público em razão do cargo que ele ocupa, ou seja, em razão dele ser funcionário público. E aqui está, certo? Onde eu já comentei isso com vocês. Já comentei no artigo 305 e no 314. Cuidado, olha, a destruição de documento, né, se nós pegarmos, simplificarmos o artigo 337 como uma conduta de alguém que destrói um documento, do qual não podia, certo? A gente vai ter conflito aparente de normas com o artigo 315, o 314, o 336 e o 356. Então, o 305 nós vimos quando estávamos estudando os crimes contra a fé pública. Seria um crime de supressão de documento. Então, aquele que destrói o documento do qual não poderia dispor, não tem nada a ver com a administração pública, ele simplesmente destrói o documento que não poderia dispor, por exemplo, destrói a carteira de identidade de outra pessoa. Já o 314 também é uma conduta de destruir documento. O 314 é um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Ele é o extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. É a conduta do funcionário público que destrói livro que está em seu poder, destrói documento que está em seu poder em razão da sua função. O 336 seria aquele que destrói, não está aqui, mas seria aquele que destrói o edital ou o selo utilizado para cerrar determinado estabelecimento. O 337 é a conduta do particular que subtrai e inutiliza livro ou documento que está na mão do funcionário público. E aí nós vamos ver ainda mais na frente o 356, que é um crime contra a administração da justiça. Isso é praticado por advogado ou procurador em processo judicial. Então, o 356 é a conduta do advogado, por exemplo, que destrói autos de processo ou destrói um documento que está que é prova dentro do processo. Então, nós temos todas essas condutas como condutas de alguém que destrói um documento, mas que temos elementos especializantes.
Então, no 305, nós temos como elemento especializante, primeiro, a objetividade jurídica, né? Então, a gente tem aí a fé pública. Então, é crime contra a fé pública. É crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. No 314, o elemento especializante temos, primeiro, a objetividade jurídica, a administração pública. Segundo, o sujeito ativo, só pode ser praticado por funcionário público. Terceiro, o objeto material, livro ou documento que ele tem em posse em razão da sua atividade, né, do seu ofício, do seu cargo. 337, elemento especializante. Em relação ao 314, o sujeito ativo, né? O 314 é crime funcional, o 337 é crime comum. E o 356, os elementos especializantes, ou seja, primeiro, objetividade jurídica, que é a administração da justiça. Segundo, o sujeito ativo só pode ser advogado ou procurador. E terceiro, o objeto material, né, que seria papel, objeto de valor probatório, por exemplo, os autos de um processo ou qualquer documento que sirva como prova num processo. Então, quando vocês pegarem uma conduta de alguém destruindo documento, vocês têm que ficar atento nesses elementos que são especializantes, para que vocês consigam identificar aonde se encaixa cada um, né, em cada um desses tipos penais. Então, nós estamos nesse slide, não sei porque só tem 4, mas na frente eu começo a usar 5, que eu boto aí o 336 também, que é a questão da inutilização de edital ou sinal, que aí o elemento especializante é exatamente o objeto material, o edital ou o sinal empregado para serrar um objeto, né? A gente dá uma parada por aqui, a partir do nosso próximo, no nosso próximo encontro, a gente continua a sonegação de contribuição previdenciária. Eu pergunto a Carolina se tem alguma dúvida. Obrigado pela companhia, Carolina, né? Já que hoje estamos só nós dois, né? Nós ganhamos por ter a companhia um do outro. Os demais colegas vai ficar aqui gravado e eles, né, perderam por não usufruírem da nossa companhia. Não é isso? Então, se não tendo mais, se tiver alguma dúvida, fique à vontade, Carol, que eu tiro logo a dúvida. Se não, um bom final de semana e a gente se encontra na terça-feira, né? Terça-feira. Só um aviso, viu, Carol? Observe o nosso plano de ensino, porque nós vamos manter. Eu vou abrir aqui logo para dizer, né? Que eu não estou lembrando, porque eu não sei mais qual dia da semana eu perdi esse. O único dia que eu ainda sei da semana qual é domingo, porque por incrível que pareça, eu continuo com aquela depressão dominical. Os outros dias eu não consigo entender mais que dia é, se é segunda, terça. Então eu vou abrir aqui o nosso calendário, o nosso plano de ensino, para a gente já ficar acertado. Está sendo mantido o plano de ensino, certo? Então, nós já fizemos a V1 e a V2. E a nossa AV3 está marcada para o dia 18 de junho, e em primeira chamada e segunda chamada, dia 23 de junho. Então, 18, primeira chamada, 23, segunda chamada. Ok? Nós vamos cumprir o calendário, certo? Eu estou tentando o máximo colocar um pouco de certeza na nossa vida, né? Então, já que a gente não tem certeza de nada, né, nem do que vai acontecer a meia hora nesse isolamento social, pelo menos no que está dentro do nosso controle, eu estou tentando proporcionar um pouco de certeza. Então,
a certeza, a gente tem um calendário, a gente tem um cronograma, é bom, né, para a cabeça da gente que já anda tão perturbada. O conteúdo, Carol, será crimes contra a administração pública, certo? Até a administração da justiça. Então, vai ser do artigo 312 até o artigo 359. Ok? 312 até o 359. Só os crimes contra a administração pública envolvendo crimes contra a administração praticados por funcionário público contra a administração geral, por particulares contra a administração pública em geral, e os crimes contra a administração da justiça. Então, vai do 312 ao 359. Tem um intervalo aí que não cai, que é crimes contra a administração pública estrangeiro. É um ou dois artigos, eu nem me lembro, mas eu não vou cobrar isso, ok? Então, tudo de bom, se cuide, fique em casa e bom final de semana.